Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com você a respeito de vícios, né? Então, como a pessoa com TDAH tem uma tendência maior a desenvolver certos vícios, por exemplo, relacionados à alimentação, sexo, jogos, uso de substâncias psicoativas. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vinda ao meu canal. Eu vou conversar um pouquinho com você hoje a respeito de vícios, né? Então, o que são vícios? Então, são comportamentos repetitivos que geralmente a pessoa acaba tendo e, principalmente, ela não tem controle sobre esse comportamento. Então, por exemplo, eu acabo tendo comportamentos impulsivos a respeito de alimentação, de ingestão de álcool, de jogos, de uso da internet, hoje a gente já sabe, relacionados a sexo, a uso de outras substâncias psicoativas, enfim. Então eu tenho um comportamento repetitivo que eu não consigo controlar e que ele acaba me gerando dificuldades e acaba gerando prejuízos, tá? Então a gente vai falar, né, dessa questão de controle de impulso aí, então a gente precisa falar rapidamente, porque eu já falei em outros vídeos explicando o TDAH, enfim. Então a gente já sabe que o TDAH, ele é composto por uma tríade de sintomas, então a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então a impulsividade o que é? Né? Então essa perda de controle. Eu acabo tendo uma ação que eu não consigo refletir um pouco antes sobre ela e aí eu faço de maneira impulsiva, né? E não consigo controlar o meu impulso, eu respondo a isso. Então, por essa dificuldade de controle de impulsos, que faz parte, né, é um dos sintomas importantes do TDAH, é que o adulto com TDAH, ele está mais exposto de fato a desenvolver algum tipo de vício, tá? E aí é bem importante que a gente fale, principalmente com os adultos que não tiveram diagnóstico na infância, né, ou na adolescência. Então, eles vão desenvolvendo, vão passando por uma série de questões ao longo da vida, apresentando essa dificuldade de controle de impulsos, e aí a chance é aumentada de que ele de fato se torne dependente de algo. Então, eu não consigo controlar meu comportamento, eu repito diversas vezes, então, por exemplo, o uso do álcool, até que eu me torno de fato dependente. Por quê? Porque eu estou ingerindo uma substância química, né, no meu corpo. E aí, à medida em que eu vou ingerindo, né, uma quantidade maior, eu vou desenvolvendo uma dependência química também, porque meu corpo vai reagir e vai pedir, por exemplo, para quem é fumante, isso é muito claro, né? O uso do tabaco. Então a pessoa começa a fumar, né, por toda uma questão ali de comportamento social, etc. E aí chega em determinado momento em que ele tem reações químicas no corpo. Então o corpo pede aquela química, né? Porque ela já foi já ingeriu em muitos momentos da vida, e aí a dependência é química também, tá? Uma outra questão, vício em compras, né? Então, assim, a pessoa compra, ela vai, quando ela faz aquela ação da compra, ela tem reações também biológicas, né? Então, relacionadas até ao prazer, e aí ela vai repetir aquele comportamento mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e vai perder o controle. Então a gente vai sempre pensar que a questão do vício eu tenho comportamentos em que eu perdi o controle e eu repeti em diversos momentos, e aí em determinado momento da minha vida eu me torno dependente daquela situação, daquela ação, daquela substância, daquele ganho, né? Então o jogo, a mesma coisa. Então eu jogo por muitas vezes. Eu também, no momento em que eu ganho, né, o jogo, eu tenho reações também bioquímicas no meu corpo, né? Então eu tenho uma sensação de prazer, etc. E aí eu vou continuar até o momento que de fato eu não tenho mais controle sobre aquele comportamento, eu dependo daquela ação, daquela atitude, então de jogar, por exemplo, tá? Então, sexo a mesma coisa, então a gente vai pensar esse mecanismo
para as questões relacionadas à compra, alimentação, sexo, jogos, uso de redes sociais, enfim, internet, para o tabaco, para o álcool, para as outras drogas, tá? A gente vai pensar mais ou menos nesse mesmo sentido. Então, se eu preciso repetir esse comportamento, eu repito diversas vezes, né? E daí eu perco o controle sobre ele. Principalmente, ele vai me causar prejuízos, ou seja, que tipo de prejuízo, Lara? Olha, eu não tenho mais uma amizade, por quê? Porque o tempo que eu tiver livre, eu não vou me relacionar com ninguém, eu vou jogar, eu vou fazer o uso do álcool, eu vou sair para comprar. Então, como é que você começa a perceber? Ah, Lara, eu tô ouvindo isso aqui e de fato eu percebo que eu acabo tendo comportamentos repetitivos em relação a jogos, a compras, enfim, qualquer um desses que eu falei para você. Mas como é que eu percebo quanto isso tá ruim, que tá prejudicando? Então a gente tem que, primeira questão para ser observada, essa ação tá fazendo com que você diminua os relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, ou seja, todo o tempo livre que eu tenho, eu quero fazer essa ação específica, eu só vou fazer essa ação específica. Outra questão importante, essa ação está prejudicando a minha vida financeira, ou seja, eu compro, então eu gasto tudo, eu gasto todos os cartões, eu já fiz mais 3, 4, 5 cartões de crédito, já gastei tudo. Mesma coisa para o uso de substância, então eu gasto tudo que eu tenho. Qualquer dinheiro que eu tenho eu vou usar para isso. Para o sexo a mesma coisa, então se a pessoa qualquer tempo livre só quer ter ação sexual e ela vai buscar em qualquer lugar, em qualquer espaço, sem critérios, sem horários, enfim, para todas essas ações, então são situações em que a pessoa faz de maneira repetida, ela não tem controle e principalmente vai causar uma série de prejuízos. Então tem que dar uma olhada se está causando prejuízo nas suas relações sociais, na sua vida financeira. Terceira questão, na sua produtividade. Então assim, então eu só faço nas horas vagas, mas eu já percebo que eu não tenho mais amizade, que eu já gastei todo o meu dinheiro. E aí quando vai ficar um pouco mais grave? Quando atingir a produtividade, ou seja, eu já não consigo nem trabalhar mais, eu não consigo estudar mais, quer dizer, eu não consigo fazer mais nada produtivo porque eu preciso ou eu vivo buscando momentos ou até deixando compromissos e responsabilidades para reproduzir essa ação. Tá? Então, são esses vários tipos de vícios que a gente pode observar no dia a dia. São esses critérios aqui, esses 3 que eu acabei de dizer, que são bem importantes para você avaliar o quanto está prejudicando a sua vida de um modo geral. Então, o momento de lazer, as relações interpessoais, a vida financeira e até a vida produtiva. Tá? Então é bem importante olhar para tudo isso, entender que não é porque eu estou dizendo isso que todas as pessoas com TDAH vão desenvolver vício. Cuidado, assim, as minhas falas aqui sempre são cuidadosas e eu falo das tendências, né? Então o que eu falo aqui é sempre com muito cuidado, que são tendências e que algumas pessoas irão se desenvolver. Não são todas, claro que não, né? Então eu sempre trago dados científicos, a gente vai falar de tendência, não vai falar de causa e efeito, que nós estamos falando de seres humanos e a gente tem que avaliar a individualidade de cada um, né? Mas aqui são alguns alertas que eu vou trazendo para vocês. Então assim, só ficar atento, observar e principalmente com esses 3 critérios que eu acabei de explicar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Se tiver dúvidas ou sugestões, fique à vontade, conversa aqui comigo. Até a próxima.